sai da igreja. WhatsApp. Atenção, novamente o nosso WhatsApp, pode colocar ali, bispo, por favor, para as suas perguntas. Então, comece a enviar o seu WhatsApp para o 98252099821. Você que está aí em outra cidade, em outro país, pode mandar também a sua pergunta pelo WhatsApp. Diga de onde você está escrevendo, por favor, para que nós possamos ler aqui a sua pergunta para os nossos profissionais. Obrigada, bispa. Bem, para a nossa mesa de saúde, que não é mesa, né? Nossa conversa sobre saúde, nós vamos receber profissionais da graça de Deus também, pastoras, bispas, que são do nosso ministério, que tem também uma formação profissional que certamente hoje vai abençoar muito as nossas vidas. Então, eu quero começar chamando a nossa amada doutora Rosana Ferreira, fisioterapeuta formada pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, IBMR, pós-graduada em fisioterapia neurológica pela Universidade Estácio de Sá, foi fisioterapeuta da Associação Brasil Parkinson no Rio de Janeiro, palestrante em hospitais e congressos com abordagens terapêuticas e cuidados preventivos a portadores de deficiência, bem como aos cuidadores, fisioterapeuta concursada na Prefeitura do Rio de Janeiro de Queimados por 5 anos, supervisão e aplicabilidade em tratamento pré-operatório e preparo de órteses em pacientes portadores de hanseníase do Hospital Federal Clementino Fraga Filho, o FRJ, autora de 3 livros publicados e membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Um aplauso para a nossa doutora Rosana. Pode sentar, doutora. Olha a surpresa, nossa doutora está de jaleco, está de fisioterapeuta, né? Quero chamar também a doutora Valéria Cristina de Carvalho Neri, que é a nossa nutricionista. Ela é formada em nutrição pela Universidade do Rio de Janeiro, pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, pós-graduada em nutrição oncológica no Instituto Nacional de Câncer, mestrado em vigilância sanitária no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Tem curso na área de formação de fitoterapia básica, curso de extensão em nutrição clínica com ênfase ortomolecular e biofuncional e curso livre de atendimento nutricional em geriatria. Vamos receber também a nossa amada doutora Catarina Parente. É a nossa ginecologista e obstetra, formada em biologia, pós-graduada em citologia molecular, formada em medicina, graduada em ginecologia, obstetrícia, citopatologia geral, patologia cervical pelo Instituto Cartier de Paris. Vamos receber com um lindo aplauso. A nossa doutora, já bem conhecida, não é? De todos os anos aqui, no nosso Momento Saúde. E nós vamos, antes de nós entrarmos aqui, no assunto que nós vamos colocar em pauta hoje como sendo o principal assunto, você pode já começar a mandar as suas perguntas para o WhatsApp. Nós tivemos aqui um momento muito especial num sábado, que foi um sábado voltado para o cuidado das ovelhas do Senhor. Tivemos ali fora estandes com profissionais, pessoas
capacitadas que ajudaram os irmãos da igreja, prestaram, enfim, a sua assessoria. E dentre esses estandes, nós tivemos um estande de nutrição. E algo que chamou muita atenção da nossa nutricionista foi que, ao verificar o peso, né, doutora, a altura, enfim, o padrão das pessoas, ela criou um gráfico que nos mostra que a maior parte das pessoas que frequentam o ministério estão acima do peso ideal. Isso foi algo que alarmou um pouco a nossa nutricionista, não só por uma questão estética, mas principalmente pela questão da saúde. Então, nós resolvemos trazer aqui no nosso Momento Saúde essa questão do sobrepeso, do cuidado com a saúde, nesse sentido de mantermos, enfim, o peso ideal, as condições físicas ideais, para que em todas as outras áreas nós sejamos também saudáveis, não é, doutora? Então, temos aqui um gráfico que foi feito, se puder colocar aqui no telão, e eu gostaria de pedir para que a doutora falasse um pouquinho sobre esse resultado desse gráfico que foi feito com as irmãs e irmãos do ministério, não é? E qual a sua consideração em relação àquilo que a irmã chegou à conclusão naquele dia do nosso trabalho social? Boa tarde, amada igreja, graça e paz. Muito obrigada pelo convite, Bispa Ana. Não tenho muita habilidade com o microfone, fujo um pouco, mas é um evento glorioso. Eu quero parabenizar Bispa Rosana, você, toda a sua equipe. É um dia só nosso, o apóstolo abre esse espaço para a gente e nos prestigia. E isso é maravilhoso, porque é um dia para aprender, né? A gente está aqui para aprender, para trocar experiências. Esse trabalho, na realidade, a gente, como é corrido demais, a gente pensou em alguma coisa para poder ter resultado depois. Então, trabalhamos com dado antropométrico, né? Toda nutricionista precisa da balança, da calculadora e uma fita métrica que geralmente a gente enrola no pescoço. E não foi diferente. Nós montamos uma tabela simples, onde peso e altura foi verificado na hora, e o índice de massa corporal todo mundo conhece, porque a gente tem divulgado, é um parâmetro preconizado pela Organização Mundial de Saúde, não é único numa avaliação nutricional. É importante que isso fique claro. Uma avaliação nutricional engloba vários outros fatores, principalmente quando a gente fala do sobrepeso, da obesidade, né? Mas é um parâmetro antropométrico que a gente tinha ali naquele momento, né, para atender a maior demanda dos nossos irmãos. Então, quando a gente faz o cálculo, né, que é peso sobre a altura ao quadrado, a gente tem pontos de corte. Então, você tem aqueles que são classificados em baixo peso, os que têm uma eutrofia, que é o peso normal, o sobrepeso e a obesidade. E aqui eu chamo a atenção para dois diferentes, porque eu fiz o de idosos separado, porque os pontos de corte dos idosos são diferentes, né? O idoso acima de 60 anos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha ali nos adultos, a gente vê que o sobrepeso prevalece ali em verde, né? E eu não estou enxergando muito bem, é o percentual, porque eu sou míope. E em roxo, a gente tem ali um quadro de obesidade. Observa ali que em vermelho a gente tem os pacientes que estão mais ou menos, né, com um peso considerado adequado, né? Foram 99 atendimentos, 56 adultos e 43 idosos. Tivemos só 2 adolescentes com peso adequado, mas que não entrou nesse ponto de corte. E aqui, os idosos, a gente observa que já pula direto para a obesidade, né? Um percentual menor de sobrepeso, mas um percentual muito grande em relação à obesidade. Isso, para a gente, é uma coisa complicada,
Porque a gente vê muitas dietas prometendo muitas coisas, milagres. Então, é importante ficar claro que a gente não tem um superalimento ou um super suplemento. Olha, toma aquilo que você vai, no dia seguinte, amanhecer com 10 quilos a menos. Não existe isso, né? Existe um grupo de alimentos que fornecem benefícios, que carregam mais benefícios em relação a outros alimentos. Então, nós, profissionais de nutrição, apostamos nessas escolhas inteligentes. São as trocas que você pode fazer no dia a dia e é possível. A gente realmente se alimenta porque a gente tem muito sal, muita gordura, muito açúcar em excesso na alimentação. Então, são trocas que a gente pode fazer no dia a dia que vai nos beneficiar e beneficiar o bom funcionamento do corpo. Entendeu? Agora, doutora, essas dietas de revista, né? A pessoa compra aquela revista da dieta e tem a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da água, a dieta do... né? O jejum intermitente, que agora está na moda, não é? Fazer jejum por tantas horas e tal. Fala um pouquinho sobre o perigo dessas dietas e o que deve ou não deve ser feito nesses casos. Então, vamos lá. O grande problema da gente iniciar uma dieta de emagrecimento não é você começar a dieta, mas é você se manter nela. Ninguém consegue se manter muito tempo num cardápio monótono ou numa restrição muito severa. E o que acontece? A gente acaba desistindo. Quando a gente começa uma restrição, seja a dieta qual for, e aí é MIND, low carb, e paleolítica, todas essas, cada uma defende os seus argumentos. Mas, seja a dieta qual for, você começa a fazer uma restrição, o que acontece? O organismo ele tem menos energia, porque você está ingerindo menos, e o gasto energético dele é o mesmo. Então, o que você promove para você? Um balanço negativo. Eu estou comendo menos e gastando mais. E aí começo a perder peso. Nas primeiras semanas, a gente fala assim, uau, estou perdendo peso com essa dieta. Mas, na realidade, o que acontece? A gente tem uma molécula muito grande no fígado, que é uma molécula de energia, que é o nosso glicogênio hepático, e ele vai embora muito rápido. E depois começa aí o glicogênio muscular. E essa molécula, como agrega água, o que acontece? Quando a gente começa a mobilizar essa molécula de energia para a gente poder desenvolver as nossas atividades, as nossas funções vitais, a gente libera essa água na urina e a gente vai perdendo a nossa massa muscular. Então, na realidade, não é a gordura que a gente perde. A gordura fica, né? Então, depois é que a gente começa, então, a pensar, né, em outros fatores. E aí, nessa hora, eu costumo dizer que a atividade física é tão mais importante do que a nutrição. A atividade física é imprescindível. E eu acredito, doutora, e você pode me dizer se realmente isso procede, que o mais importante é que as pessoas tenham equilíbrio, né, na alimentação, que nem sempre você precisa seguir uma dieta, mas se você for uma pessoa equilibrada, né, eu, pelo menos, eu gosto de comer. Gosto de comer tudo. Tudo. Menos mamão. Mas eu sou uma pessoa equilibrada, né? Eu não vou comer mocotó todo dia. Se alguém quiser fazer um mocotó para mim, eu recebo. O Bispa Solange está aqui, ó, dos céus, né? A gente recebe com amor. Mas se você comer todo dia um mocotó, não vai dar certo, né? Então, se você come um pouquinho mais de alguma coisa, o certo é você equilibrar e depois, né, procurar ter uma alimentação saudável. Pelo menos é o que eu faço. Comer um arroz integral, comer bastante salada, uma carne. E no momento que dá vontade de comer uma coisa dessas gostosa, a gente come. Com certeza. Porque o grande problema não é só o pode ou não pode, né? Quando a gente monta um plano alimentar, aí a gente vai colocar, olha, isso pode, isso não pode. Quer dizer, não é só isso, a coisa vai além disso. A coisa envolve uma mudança comportamental, é uma mudança à mesa. Então, eu tenho que ser capaz, e nós somos capazes, de dizer não àquilo que não está no meu programa e que vai fazer mal à minha saúde. Isso que é o mais importante, né? Nós vivemos hoje, no mundo moderno,
o caos, né? Nós Fast temos food, né? Esses sanduíches. fast food, estresse crônico, e aí puxando o gancho das nossas psicólogas que falaram dos nossos neurotransmissores. Liberação de endorfina, a gente precisa de exercício físico, a gente precisa de triptofano, que é um aminoácido essencial. O que é um aminoácido essencial? É a partícula de uma proteína de alto valor biológico, uma proteína boa. É a proteína da carne, do frango, do leite, do queijo, né? E precisamos de carboidrato. Então, dietas muito restritivas, quando a gente faz aquelas dietas severas, a gente deixa de estar oferecendo para o corpo uma energia que o corpo precisa para desenvolver suas atividades. Então, não é pouco comum a gente ouvir fadiga extrema, queixa de fadiga extrema na parte da tarde, exausta, às vezes aquela um pouco falta de humor, né? E à noite com muita dificuldade para dormir, para adormecer. Por quê? Porque a gente começa a degradar, a piorar a síntese dos nossos neurotransmissores. L-dopamina, as endorfinas, a serotonina é um modulador da gula. Se realmente eu tenho uma alimentação muito desequilibrada, eu não tenho acesso a alimentos que são precursores da serotonina. Isso atrapalha o meu humor, eu acabo desenvolvendo a compulsão alimentar. Isso eu tem tudo aumento a ver, busca pelo alimento. Sim, tem tudo a ver até com a nossa mesa de saúde emocional, Sim, né? sim, Porque às vezes a pessoa está tendo certos comportamentos e que por um desequilíbrio alimentar. Por um desequilíbrio alimentar. Então vejam como é importante estarmos atentos a essa questão, né? Do nosso equilíbrio alimentar do dia a dia, como isso influencia. E o mais importante, então, é que as pessoas que precisam perder peso, que estão fora do peso, é importante que busquem uma nutricionista para que faça um programa ideal para cada uma delas, né? Sempre a orientação profissional. Não use suplementos sem orientação de um profissional, porque o meu vizinho está usando. Ou cortar, tira o glúten, Sim, tira tudo da alimentação não sem tem uma que fazer orientação. Isso. Sem uma orientação não é o indicado, né? A gente tem, eu costumo dizer que a gente aposta no simples. E o que acontece? A gente se afastou muito da natureza. Então, hoje a gente esbarra nos alimentos processados e os ultraprocessados. Né? E tem muita gente que aposta nos diet e nos light. Diet e light não são fontes de fitonutrientes importantes para o dia a dia. Sim. Então, quanto mais a gente usa os alimentos que vêm da natureza, os vegetais, apostem no prato colorido, né? As frutas norteando, mais a gente tem acesso a esses fitonutrientes que são importantes e indispensáveis no dia a dia. E aí eu levanto a questão da pele, da unha, do cabelo, né? Muitas irmãs me abordaram no Saúde em Graça com a questão do uso do colágeno. Não adianta eu usar colágeno se toda a minha alimentação é ruim, a começar pelo intestino funcionando mal. O intestino, se ele tem uma microbiota ruim, eu pioro a biodisponibilidade dos nutrientes dos alimentos, eu não absorvo aquilo que eu tinha que absorver. Então, eu tenho que tratar essa flora com uma boa alimentação, com fibras na dieta, com líquido, para poder essa flora manter a integridade da minha barreira intestinal e isso favorecer a minha absorção de nutrientes, a melhor absorção de nutrientes. Sim. Doutora Rosana, aproveitando que a nossa doutora falou a respeito dos exercícios físicos, né, que são imprescindíveis para o emagrecimento, para a nossa saúde, nós temos dois lados, né? Temos o lado da necessidade do exercício físico e temos o lado também do exagero nos exercícios físicos. A doutora pode nos falar um pouquinho sobre isso? A questão do culto ao corpo, ao qual nós temos vivido, né, nessa geração, é 8 ou 80. Né? Como a doutora Val falou, hoje tem a Bispa Ana, hoje nós temos uma gama de dietas, uma gama de magia, né? Magia do corpo perfeito.
A nossa doutora já bem explicou que a magia do corpo perfeito não existe a fórmula mágica. Existe você conseguir manter o seu metabolismo, o seu catabolismo, o seu anabolismo, o que você come e o que você gasta em equilíbrio. Você não precisa ser rico, comprar esses suplementos caríssimos, você precisa da natureza e você precisa ouvir o seu corpo. À medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo, ele começa a nos dar alguns sinais. O corpo fala, você sabia? O corpo tem uma voz e bem audível. Eu não tinha uma dor no pé e comecei a ter dor no pé. O que será essa dorzinha no pé? Ah, não é nada, vamos vivendo. E daqui a pouco, essa dor passa 3 meses e você começa a alterar a sua marcha. E aí você começa a desenvolver uma... Doutora, explica o que é a marcha, se nós irmãos vão pensar sim. que estão dirigindo. Não é a marcha do carro. Marcha é a nossa locomoção. Nós nos movimentamos, nós andamos e etc. Isso é movimento, né? Marcha. Essa dorzinha no pé, e de repente você tem uma dor no pé, e para que você consiga andar, você mexe aqui e começa a andar torta. Pronto, deu para entender. E às tantas, você está parecendo um ponto de interrogação, porque você tem que andar. A cabeça está boa, mas o corpo não responde. Não é isso? O que acontece, Bispa Ana? Todos nós temos no nosso organismo um prazo de validade. Esse prazo de validade tem sido deteriorado pelo consumo errado de substâncias, como disse a nossa doutora Val, substâncias industrializadas, extremamente processadas. As pessoas não comem mais uma maçã, porque dá trabalho. Mastigar uma fruta. É melhor tomar um suco. Não, não é melhor tomar um suco. É melhor voltar à mesa. E voltar à mesa, e depois que eu volto à mesa, eu deito e durmo. Não. Eu preciso caminhar, eu preciso me exercitar, eu preciso fazer com que a minha musculatura, que sustenta os meus ossos, nós somos músculos esqueléticos, ela esteja bem, para que ela possa absorver isso tudo. E os anos vão passando. Você pediu para eu falar sobre isso. E eu tenho 50 anos, mas eu continuo comendo como se eu tivesse 25 anos. Mas o meu metabolismo não é mais o mesmo. Por isso que as pessoas engordam. E aqui, Pode, um faz favor. adendo. Uma coisa importante. Diga, querida. As pessoas têm a mania de trocar o de jejum pelo jantar. Os hormônios que ditam o nosso metabolismo são os hormônios tireoidianos. Sim. De manhã, quando acordamos, temos um metabolismo mais ativo. E aí, o que é comum as pessoas fazerem? Saem para o trabalho às pressas, com aquele cafezinho. E quando chega em casa à noite, esse jantar não é muito equilibrado. Então, é aquele prato, né, de estivador, porque, de repente, no decorrer do dia, se alimentou mal. Só que, quando a gente come esse volume de alimento à noite nós temos um momento para a produção do nosso hormônio do crescimento, que é o nosso anabolizante natural. Então, ele aumenta a nossa massa muscular e não deixa a gordura se depositar. E aí, o que acontece? Se a gente come muito à noite, a gente fica com os níveis de insulina muito altos e a gente não produz esse hormônio, que é o nosso hormônio benéfico, um hormônio protetor, que diminui muito depois dos 21 anos de idade. Então, é mais um motivo para a gente dar atenção a ele. E aí, a gente vai dormir com o sangue borbulhando de insulina. O que acontece? O nosso corpo tem que dar conta daquilo tudo que você ingeriu. E aí, mediante o estresse do dia a dia, a alimentação que já não está ruim, neurotransmissores que já não funcionam muito bem, os níveis de cortisol alto que já foram falados aqui de manhã, eu começo a favorecer aquela gordura visceral, que é a gordura abdominal. Exatamente. Então, muita gente se pergunta de onde está vindo a barriguinha. Então, o pior que há, que a gente realmente pode fazer,
é essa troca do de jejum. O metabolismo ativo é de manhã. Então, de manhã, uma boa dose de energia para o corpo, uma energia saudável. E aí entra a escolha de carboidratos saudável, né? Preferência integral, né? Pão integral, cereais integrais, cereais. O leite que as pessoas usam, o queijo, os ovos, quem gosta de usar, apóstolo gosta de usar os ovos pela manhã, sim, e as frutas norteando esse de jejum, né? O almoço, posso continuar? Pode. Eu falo, deixa eu falar, eu vou. Depois eu falo. O almoço, amadas, a gente fugiu de uma combinação brasileiríssima, que é uma combinação nossa. É o feijão com arroz. A família das leguminosas, feijão, os feijões de cor, ervilha, lentilha, grão de bico, eles são pobres em metionina, que é um outro aminoácido essencial que nosso corpo não é capaz de sintetizar, mas eles são fontes de lisina. E aí, se juntando lá com a proteínazinha da carne, a gente tem hidroxiprolina, hidroxilisina, que são precursores do colágeno. Então, a gente pode estar melhorando essa síntese de colágeno sem estar recorrendo ao colágeno hidrolisado. Envelhecer bem, envelhecer combinando bem. Mesmo né? sendo arroz branco? Não. Nessa hora, o arroz é integral, que inclusive é fonte de silício, que é um outro precursor do colágeno. Não vale o arroz branco aqui, tá? O arroz branco é fonte de amido, é um amido puro que a gente vai comer e, na realidade, ele só tem calorias, mas ele não tem nutrientes, tá? Então, o que acontece quando a gente junta com arroz? O arroz, ele é rico em metionina, que é exatamente aquilo que o feijão não tem. E ele tem deficiência de lisina, que é comum em todos os nossos cereais. Quando a gente junta os dois, a gente consegue uma proteína de alto valor biológico. Então, é uma mistura extremamente nutritiva para nós, mulheres, e aí, nesse caso, para os homens também, os que têm a sua atividade, o desempenho no dia a dia, e uma fonte de proteína maravilhosa, né? E que a gente acabou deixando de lado, inclusive no prato das crianças. Às vezes, não é muito comum você incentivar, você estimular, né? Então, a partir disso, você entende que todos nós temos que comer. Isso é fato. Mas nós precisamos ter um metabolismo funcional para que tudo que nós comemos seja bem aproveitado. O exercício físico, a atividade física, por menos que seja, e hoje em dia nós temos um perfil enorme, a mudança, você não precisa ficar horas numa academia. Ah, mas eu não tenho academia. Você mora em casa, você vai ao mercado, você vai à feira, salta um ou dois pontos antes da sua casa, caminha todos os dias um pouco. Se você tem a possibilidade de andar no mar, como a nossa Bispa Ione, com aquele vento, com aquela chuva, anda, você vai estiver quase vendo Jesus, se movimente, você precisa se movimentar. E eu quero abrir aqui um parêntese. Quando o seu corpo disser uma coisa para você, não ignore. Às vezes, você começou, muitas vezes, ao toalete à noite, e eu nunca fui ao banheiro à noite, e de repente você começa toda hora a ir ao toalete, e você tem uma sede que não para. O seu corpo está dizendo que o seu metabolismo não está bem. Quantas pessoas, e foi uma surpresa não tão grande, né, no Dia da Saúde, estavam com níveis glicêmicos altíssimos, diabetes tipo 2, diabetes mellitus, pressão arterial altíssima, é aquela dor de cabeça, é aquele zumbido, náusea, são N os sintomas. Quando o seu corpo disser para você, está doendo, é o ombro que está doendo, é o pé que está doendo, não ignore isso. Nós temos que envelhecer bem. Nós queremos chegar aos 100 anos, eu quero chegar aos 100 anos. Mas eu não quero chegar aos 100 anos com a cabeça boa e o corpo esculhambado. Não. Então, vamos ouvir. Não estou enxergando muito bem. Não estou enxergando bem? Vai ao oftalmologista. Eu, enquanto fisioterapeuta, né, eu tenho uma dica imensa. Eu quero fazer uma pergunta, tá bem? Quantas pessoas hoje aqui,
nos últimos 30 dias sentaram no chão? É sentar no chão mesmo. Nosso apóstolo, domingo passado, deitou no altar lá em São Paulo. Sentar no chão. O que eu quero falar com isso? Onde eu quero chegar? Vem aqui, Marlúcia, vem rápido, rápido, que a gente não tem tempo, porque a nossa bispa ainda vai falar. Senta aqui no chão. Vamos lá, senta aqui comigo. Está tudo bem aí? Suas pernas estão boas? Muda de posição. Vamos ficar em 4 apoios. 4 apoios. Os gatos fazem isso. Levanta a coluna. Ai, que alongamento maravilhoso, não é? Alonga. Agora vai lá embaixo. Agora bota as mãos para frente. Isso, vai. Você sabe o que é isso? Exercício. Eu estou acordando tudo, eu estou falando com as minhas articulações, com os neurotransmissores que eu tenho no meu corpo, essa questão de você estar de pé e saber como está. Você está percebendo o que eu estou fazendo aqui, para lá e para cá? Quanto tempo você não faz isso? Eu não lavo nem o pé, que eu não consigo mais chegar lá embaixo, bispa. Por que não consegue mais chegar lá embaixo? Está gostando, né? Pode sentar, por favor. Estava precisando, né? Então, vamos lá, bota as perninhas para cá, né? Você precisa entender, e nós todos temos que entender, que o nosso corpo precisa de flexibilidade. Quando eu estimulo esses transmissores, esses neurotransmissores, as terminações nervosas articulares, eu evito quedas, eu evito perda de equilíbrio. Olha que coisa fantástica. Vem cá, bota a mãozinha aqui. Não, continua assim. Vem cá. Quer ver como é que o povo de Deus é encurtado? Vamos lá. Bota a mãozinha lá, vai. Não vai mais? Vamos embora, amada. Tenta. Vai. Vai lá. Não vai quebrar, não. É bom, né? Não? Obrigada, Marlúcia. E para levantar agora? Como é que a gente levanta? Eu estou velha, não ajuda não. Que a gente não tem que ajudar nada não. O corpo, ele sabe o que fazer, mesmo de salto alto. Hein? Mesmo de salto alto. Obrigada, Marlúcia. O que eu quero falar com você? Que você tem que se espreguiçar, você tem que despertar o teu corpo. De manhã, nós Sair do automático, né? Sair do automático. Normalmente todo mundo levanta no automático, né? Toca o despertador, a gente já... A gente pula da cama, o coração que estava dormindo, vai lá, o que houve? Faz que nem eu. Outro dia o meu marido deu um espirro, eu acordei, o que foi? Porque a gente já vive no automático. Você tem que despertar o seu corpo, as suas articulações, a sua coluna. De manhã nós temos uma altura, no final do dia nós temos alguns milímetros a menos, até centímetros a menos. Os nossos discos intervertebrais, eles vão desidratando com a idade. Olha que fantástico. Mas, se eu mantiver uma vida de atividade física dentro da minha condição de idade, eu vou envelhecer igual... Cadê o bispo Valmir? Fique de pé, pai. Vem aqui andando na frente, venha rápido. Desfilando. Corre, pai, corre que eu sei que você corre. Vamos lá. Corre, pai. Corre, vai lá, meu pai, querido. Corre aí. O meu pai tem 80 anos. Ele anda 5 quilômetros a 8 quilômetros. 80 anos de idade. Tem uma alimentação, Val, equilibradíssima. Eu posso até adicionar uma coisa importante. Obrigada, pai. Arrasou, hein, vovó Valmir? Só para complementar, um estudo fresquinho que saiu, associando a questão da suplementação da vitamina D em idosos, sim, aumentando a força muscular. Exatamente. Então, é muito importante a gente usar o sol também a nosso favor. A gente tem uma síntese de vitamina D na pele maravilhosa. De graça. De graça. Então, 12 horas por dia. 15, 20 minutinhos, eu recomendo no raio, naquele piorzinho que é o ultravioleta.
Então, a gente vai usar aquele momento e depois a gente protege, então, a pele, para não estragar a pele, né? Para ajudar os nossos carotenoides, que protegem a nossa pele, o colágeno, a gente protege com filtro solar. Mas é muito importante nessa idade, na terceira idade, a suplementação de vitamina D. Val, e à volta do mundo, houve uma baixa muito grande da vitamina D, porque as pessoas estão tendo medo do sol. Sim. Você não precisa ter medo do sol, você se protege, se você for muito branquinho, o usa filtro impede solar, a síntese, né? mas a síntese de vitamina D no organismo, ela é fundamental para tudo. Eu pedi para o meu pai Eu estou ouvindo na igreja um falatório, eu acho que é por causa do Bispo Valmir. Ele está solteiro, aposentado da Marinha, advogado. Olha, é um bom partido. Eu estou sentindo que as irmãs estão ali. Não está um falatório na igreja por causa dele? Por que eu pedi ao meu pai que fizesse isso, amados? O meu pai tem 80 anos de idade. Ele é longilíneo. Ele se alimenta 3 vezes por dia. Ele não come açúcar. Toda a família dele é diabética. Diabetes tipo 2, ele não é diabético. Por quê? Porque ele pratica esporte toda semana, todos os dias ou dias alternados. Ele mora no 11º andar e ele sobe pela escada. Não há desculpa para você se manter saudável. Não há desculpa para você ter sobrepeso, salvo em determinadas situações de saúde. O que eu quero dizer para você? Que hoje Deus quer que você mude os seus hábitos de vida. Amém. Que você olhe para o espelho e diga, eu tenho que me movimentar, eu tenho que copiar os animais. Como é que o gato faz quando o gato acorda, gente? A Marlúcia acabou de fazer aqui, ele desperta a coluna, ele desperta as patinhas dele, nós não temos patas, mas temos pernas, desperta, se espreguiça, um hábito que os bebês têm, as crianças, isso é o quê? Fazer crescer, nós não crescemos mais. Infelizmente. As nossas epífises de crescimento, as nossas matrizes já estão calcificadas, mas você vai dizer para os seus neurônios articulares, gente, eu preciso que vocês estejam bem, porque eu vou para a igreja, isso. Vamos lá, gente, vamos nos espreguiçar. Espreguiça, roda para um lado, roda. Vamos lá, roda para cá. Faz o trek na coluna. Val, você. Gente, acorda, bota para trás, vai para trás, cai para trás. Cai para trás, alonga esses músculos aí, o reto do abdômen, o serrátil, o transverso do abdômen. Estava precisando disso. Está tudo disso. Enferrujado. Todo Como mundo. assim? A gente ouviu até crack. Você sabe o que tira a ferrugem do organismo, do corpo humano? Atividade física. E água. E muita água, hidratação. Muita água, alimentação equilibrada, mas eu não consigo. Procure as nossas profissionais. Nós temos aqui na nossa igreja, nossa doutora Val, nossa doutora Adriele, nossa doutora Cláudia Desirê, dentre outras que são nutricionistas. Nós temos fisioterapeutas, fisiatras. Você precisa se movimentar. Senão você vai enferrujar, sim. Você vai desidratar e vai ficar creque. Eu sou crocante. Não vem com essa desculpa que é crocante, não. Eu quero que você chegue aos 80 anos como o Bispo Valmir, que ele fez essa corrida aqui em menos de 1 minuto. Um homem de 80 anos. Eu sempre vi o meu pai fazendo... Solteiro. O apóstolo está querendo fazer Olha, os dois aqui já falaram, todo mundo já ouviu que ele é solteiro. Deixa ele quietinho, ele fica quieto, tá? 80 anos, amados. Eu vi o meu pai a vida inteira tendo uma alimentação equilibrada, feijão, arroz, abacate, que é uma fonte maravilhosa alimentar. Está vendo? Você não precisa, os antioxidantes, das frutas vermelhas, uma série de coisas que você pode fazer. Isso é da doutora Val. Eu vou falar agora sobre o exercício físico. Você precisa. E outra coisa, tem que parar para descansar a máquina.
Tem gente que trabalha, desenvolve lesões por esforços repetitivos. Por quê? Porque a máquina, ela tem que parar. Ela tem que parar, pois é, o cotovelo, né? Tá doendo o cotovelo, vai levando o cotovelo. Aí começa a epicondilite, aí vai levando, chega uma hora que acorda, tá com o cotovelo desse tamanho, não pode trabalhar. E assim sucessivamente. Exercício físico, boa alimentação e a saúde interna, que agora a nossa doutora Catarina vai falar. Dicas, dúvidas, nós estamos aqui para servir. Mas você tem sabedoria e conhecimento para perceber que algo não está bem no seu corpo. Não ignore a voz do seu corpo. Amém. Doutora Catarina, nossa amada doutora, já todos os congressos nos abençoam muito com a sua sabedoria. Nós estamos no final do mês de outubro, outubro rosa, né? O mês de combate ao câncer, a prevenção. E me parece que nunca tivemos tantas mulheres, pelo menos que chegue a minha notícia, eu fico até um pouco assustada, com tantas mulheres com câncer de mama, com câncer de útero, câncer de endométrio, câncer de colo de útero. Eu gostaria que a doutora nos falasse, dentro dessa abordagem que nós estamos fazendo hoje, de que forma o desequilíbrio alimentar e a falta de exercícios físicos, ou o exagero dos exercícios físicos, de que forma esses hábitos de vida afetam a nossa parte fisiológica, os hormônios, né? De que forma as dietas impróprias afetam o nosso sistema imunológico, gerando doenças por causa da baixa imunidade. Nos fale, por favor, um pouco disso. O que esse desequilíbrio gera na questão dos hormônios e das doenças ginecológicas? Boa tarde, amada igreja. Meu amado e querido bispo apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana, todos aqui presentes, é um prazer estar aqui. Agradeço a honra de todos os congressos me chamarem, porque eu gosto de medicina preventiva. Tudo que foi dito aqui, fala-se a respeito de medicina preventiva. Exercício, se nós começamos a fazer exercício mais jovem, a tendência nossa de mais velha é com mais saúde nos ossos, nos músculos, no esqueleto humano. Alimentação, eu também fui criada com meu pai, sempre condenando corante, essas coisas todas, era óleo de coco, era banha de porco, essas coisas todas. Refrigerante na minha casa não entrava. E tanto é que a minha família é uma família longeva. É 100 anos, 90 anos. E todo mundo lúcido chega a essa idade, pode ter algumas deficiências auditiva, locomoção, porque nós vamos envelhecendo, nossas articulações vão envelhecendo, mesmo que a gente faça exercícios, a gente tem uma determinada limitação. Isso é normal. Por exemplo, o bispo Valmir, ele corre, ele anda, mas tem horas que ele vai ter uma dor aqui, uma dor ali, faz um exercício, melhora, não vive escravos de remédio. Não é mesmo? Hoje, o porquê, eu estou fazendo 34 anos de formada. Eu participei de curso de citopatologia nas pioneiras sociais. Eu nunca vi tanto câncer na minha vida em gente jovem como nós estamos vendo agora. Certo? Antes se via câncer de mama em pessoas depois de menopausa, pessoas onde os hormônios femininos já estavam ausentes e outros hormônios estavam funcionando. Ora, é hereditário, mas existem os fatores predisponentes. Hoje, nós estamos numa cultura de corpo tremenda. E o que está matando nossos jovens, nossa juventude, adolescente e as pessoas de meia idade é a cultuação do corpo, querendo emagrecer, gente. Com esses remédios que tem colegas que dizem que são endócrinos, não são endócrinos nada para mim. Eles são doutores de passar remédio para emagrecer. Veio agora com uma história de bioidênticos.
não sei se você, como nutricionista, concorda comigo. É porque não sei o que de não sei mais o que, está tudo natural. A gente que entende de medicina, estudou farmacologia, pega a receita lá e vê. Gente que não tem nada de tireoide, hormônio de tireoide no meio desta medicação. Anfepramona está condenado lá fora, no país desenvolvido. Os colegas aqui estão passando anfepramona. Está matando o pessoal aos poucos. Ah, emagrece, doutora. Eu emagreci rápido. Você está me entendendo? Emagreceu rápido. Daqui a um ano aparece lá no consultório, doutora, bem que a senhora me disse que esses remédios emagrecem rápido, mas depois a gente ganha tudo e mais um pouco. É verdade, gente. E hoje, pelos estudos, pelo que a gente vê, câncer de pâncreas, câncer de tireoide, câncer de baço. Eu frequentei o hospital do câncer, ali na Cruz Vermelha, 1 ano e meio. Eu nunca vi um câncer de baço na Cruz Vermelha. Hoje, eu estou vendo câncer de baço. Por quê? Por causa dessas medicações que estão usando. Gente, hormônio é uma medicação ótima. Toda medicação tem os seus efeitos benéficos e maléficos. Tem que saber ser usados. E a prescrição deve ser médica. Claro, o remédio, o hormônio que a minha vizinha usa, às vezes não é próprio para mim. Por que quando um cliente chega no consultório, a gente faz uma anamnese? O certo era fazer uma anamnese decente. Hoje já não se faz, porque tudo parece fábrica, é produção em série. É automático. Atendimentos rápidos, né, para liberar o paciente. Para liberar o paciente. Então, a anamnese é 50% do diagnóstico. Como? Porque eu estou pegando os ancestrais, estou pegando as doenças que tiveram os pais, para ver a tendência hereditária e genética que cada um pode ter. Então, se eu tenho um histórico de bisavó, de avó, de mãe, tias com câncer de endométrio, com câncer de mama, com câncer de colo do útero, vou até tirar um pouco o colo do útero, porque o colo do útero é mais, às vezes, falta de prevenção ou causado pelas doenças sexualmente transmissíveis. Mas câncer de endométrio, câncer de mama, está muito relacionado com a linhagem genética e com os fatores predisponentes em volta. Então, hoje, você toma hormônio para criar músculo. Você toma hormônio para perder peso. Você toma hormônio porque não está dormindo direito, vamos passar um hormônio para ela dormir. Ninguém estimula fazer um exercício para que o próprio organismo produza isso naturalmente. Doutora Catarina, abrindo um parêntese, esse culto ao corpo é uma violação à fisiologia humana. Porque nós não fomos feitos, principalmente nós mulheres, é muito bonito ver uma mulher com o corpo definido, mas os casos de artrose da coluna, da coxa femoral, dos joelhos, do punho, está aumentando assustadoramente. Hoje, você tem que levantar 120 quilos na perna. Esta perna é a mesma que vai levar você até a velhice. Imagina como esta perna, que não foi preparada para isso, vai estar. Então, atenção aos excessos. Eu sei que nós aqui já passamos, talvez, da idade de pensar nisso, né? Não acho que aqui tenham muitos fisiculturistas, mas vocês têm filhos, vocês têm filhas. Atenção, nós não fomos feitos para levantar excessos de peso, porque hoje essa fisiologia está ótima. Amanhã para e vem, como dizem popularmente, a rebordosa, como disse a doutora Catarina agora. As lesões articulares, tendinosas, as lesões musculares e ósseas. Outra coisa, por exemplo, hoje a gente vê muito câncer de intestino. O que é isso?
pergunta-se, tem estudos lá na USP, quando eu fiz o curso de biologia molecular, se são essas medicações bioidênticos que estão sendo usados, porque acelerou muito o histórico de câncer. Claro que nós comemos errado às vezes, muita coisa enlatada, muita coisa hoje que tem conservantes, tudo isso pode levar e contribui a câncer no nosso organismo. Doutora Catarina, em relação a esse desequilíbrio que pode ser gerado em função desses fatores que as doutoras colocaram, como uma má alimentação ou uma dieta com muitas restrições e que acabam afetando o sistema imunológico, tem muitas doenças ginecológicas que acabam se manifestando em função disso, por exemplo, candidíase, não é? Justamente. Quando o sistema imunológico está prejudicado. Fala um pouquinho sobre essas doenças também que podem vir dessa situação. Com essas medicações, diminui muito a imunidade do organismo de cada indivíduo. Cada indivíduo tem a sua imunidade própria. Uns têm maior imunidade, outros têm menor imunidade. Então, o que acontece? Você fica mais susceptíveis a infecções, pneumonias, otites, faringites, todas as ites da vida. E, na parte ginecológica, fica mais susceptível. Quem é promíscuo fica mais susceptível às doenças sexualmente transmissíveis. E quem não é promíscua, tem paciente que chega no consultório, doutora, todo mês eu tenho candidíase. O que é a candidíase? O fungo, ele existe aqui na minha pele. Eu posso tomar banho 10 vezes por dia. Se eu colocar um microscópio aqui, vou ter fungo na pele. Porque está no ar. Nosso corpo está em contato com o ar, não é verdade? Mas existe na mucosa vaginal, que tem glicogênio. O glicogênio harmonizado, em equilíbrio, com pH normal, ele vive lá saprofitamente. Ele não faz mal para ninguém. Se eu colher uma citologia e ler, tem Cândida albicans sp. Eu pergunto para a paciente, aí vem o doutor lá, tem Cândida, não pergunta nem para a paciente, você tem alguma queixa clínica? Se o paciente não tem queixa clínica, não tem por que eu tratar. Sinais e alguma sintomas. coisa diferente. Não há por que eu tratar. Por que eu vou dar um antimicótico se ela tem presente no preventivo uma Cândida e se ela não tem queixa clínica nenhuma? Não há, aquilo ali está saprofitamente, sem problemas. Agora, tem aqui no preventivo seu, você tem algum prurido, alguma ardência? Ah, tem. Então, eu vou medicar você. Olha, o que você precisa? Melhorar a sua alimentação, aumentar a sua imunidade. Tem mulheres, gente, que todo mês, quando menstrua, tem candidíase. Por quê? Porque muda o pH vaginal e diminui a imunidade. Tem grávidas que, durante a gravidez inteira, tem cândida, tem micose. Por quê? Por causa do glicogênio dos hormônios da gravidez. Agora, doutora, tem o lado prejudicial desses hormônios, que são prescritos muitas vezes até desnecessariamente, não é? Que geram males para a saúde, mas também vamos falar a respeito da necessidade da reposição hormonal. Nós temos aqui um público que, na sua maioria, olhando daqui, eu posso colocar uma média de 40 anos, 45 anos, fazendo uma média, não é? Daqui a pouco serão muitas mulheres que vão chegar à idade da menopausa. Muitas pessoas ainda, nós falamos isso todo ano nos congressos, mas é necessário. Muitas pessoas ainda têm aquele medo de fazer uma reposição hormonal porque acham que reposição hormonal gera câncer, né? E há a necessidade dessa reposição hormonal para o bem-estar da mulher, não é? Da pele, de outros aspectos. Então, qual a importância dessa reposição hormonal? E vamos mais uma vez quebrar esse tabu de que a reposição hormonal gera câncer. Bem, existem protocolos fechados que quem tem que ter câncer genética vai ter câncer, tomando ou não tomando hormônio. Isso aí estudei na época que eu fiz a atualização com o professor Cartier, ele era mestre em falar isso, e a Monique Pelise também. Agora,
existem pessoas que têm indicação para usar hormônio e existem pessoas que não têm indicação para usar hormônio. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência de trombose familiar, está contraindicada a reposição hormonal para ela. Mesmo que ela tenha as cardiolipinas dela dentro da normalidade. Ela deve ter qualquer fator genético, traço genético, que não desenvolve hoje, mas pode desenvolver amanhã. Há uns anos atrás, surgiu uma explosão aí pelo Instituto Americano, que hormônio dava câncer. O que esse instituto fez? Pegou uma porção de mulheres acima de 65 anos, que a janela hormonal já estava fechada, que não poderia ser feito, né? Porque, para começar uma reposição hormonal, nós temos uma janela. Essa janela é logo os 2, 3 primeiros anos, que entra na menopausa, quando começam os sinais e sintomas. E pode usar o quê? 5 anos? 10 anos? Eu tenho 18 anos que eu faço reposição hormonal e vou morrer tomando hormônio. Porque eu não sinto nada, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, vivo bem, tenho uma disposição danada para trabalhar. Por que eu vou deixar para chegar lá ao consultório? Ah, doutora, a senhora está tristinha hoje. Tristinha? Por quê? Na menopausa tem pessoas que entram em depressão. Porque esses hormônios, estrogênio e progesterona, mexem com o sistema neuronal da mulher. Tem mulheres que, quando entram na menopausa, não tem histórico familiar nenhuma de pressão alta, abrem um quadro de hipertensão. Outras abrem um quadro de diabetes. Tudo isso para quê? Então, tem que ir ao médico, vamos repor esses hormônios. Vamos fazer uma dosagem hormonal, vamos ver que sinais e sintomas ela tem e vamos administrar. Então, tem pessoas que, quando se começa a administrar um hormônio, às vezes aumenta um pouco de peso. Vamos trocar esse hormônio e substituir por outro. E fazer exercício, gente. Temos que fazer exercício. Se fizer exercício, você não vai ganhar o peso que você ganharia se não fazendo a reposição e não fazendo exercício. Bem, outra coisa, a soja. O pessoal fala assim, ah, doutora, passa a soja para mim, porque soja é natural. É natural, realmente, mas soja tem hormônio, porque se não tivesse hormônio, não resolveria o problema. Ela tem estrogênio, tem ou não tem? Tem. Só que, para determinadas pessoas, é a mesma coisa que eu dar um copo de água com açúcar, um refresco. Não vai funcionar. Já para outros, resolve muito bem. Então, cada um é cada um. Então, você tem que dosar isso. E aí, nessa hora, a gente abre espaço para os leites, se forem usados leites de soja, que são ricos em isoflavonas, né? Mas não são aqueles que têm sabor, são os naturais. Né? Doutora Val, a questão desses leites na puberdade, na idade púbera dos meninos. Não é indicado para usar. Gostaria que você falasse sobre isso. Não é indicado para usar o ADES, o extrato de soja, em excesso para as crianças e para adolescentes. A gente realmente não recomenda. Abre né? puberdade São precoce. fitoestrógenos, sim, e acaba desenvolvendo todas as características secundárias aí fora do tempo. Exatamente. É essa questão que tem que ser vista. Porque hoje o uso dos leites de soja aí da vida. Né, tem que ter moderação em excesso, porque elas interferem, sim, nesse processo de puberdade das meninas e principalmente dos meninos. Né? Olha, vamos ler aqui algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp, tá bom? Temos 10 minutinhos apenas e vamos responder aqui. Peço para que as doutoras respondam rapidamente essas perguntas. Essa eu acredito que é para a doutora Catarina. Doutora, como controlar o humor na menopausa? Como controlar o humor na menopausa? Às vezes, fazendo exercício, melhora consideravelmente. Outra, alimentação também. Outra, reposição hormonal. Existem alguns medicamentos naturais que melhoram os distúrbios neurovegetativos, mas cada paciente é cada paciente. Tem umas que eu faço um Pasalix, fica maravilhosamente bem.
Tem outros que eu faço Pasalix, no outro semana está lá no consultório, ou daqui um mês, doutor, esse remédio não é caro, não resolveu nada. Depende de cada pessoa. É bom sempre procurar. E reposição hormonal ajuda muito, consideravelmente. Doutora Val, como fazer para acelerar o metabolismo depois dos 50 anos? Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem alguns produtos que a gente lança a mão, mas o tratamento é individualizado, né? Existem alguns extratos secos dentro da fitoterapia, a luteolina presente na alcachofra é extremamente importante, atua como melhora, né, a resposta metabólica. O açafrão vermelho não é o açafrão da terra, que a gente usa a cúrcuma para fazer o arroz. O açafrão vermelho é diferente. Ele é um potente inibidor de apetite. As algas são maravilhosas. E aí a gente extrata... Os termogênicos que a gente tem hoje aí, a sinefrina, né, que a gente encontra tanto na laranja moro como no citrus aurantium, que é na laranja amarga, que está muito em alta, eles aumentam a frequência cardíaca. Então, a gente tem relatos de mexer com a pressão arterial. Então, são termogênicos que precisam ser utilizados com um profissional acompanhando, né? Não é você, vou começar a malhar e vou começar a usar um termogênico. Mas eu acredito aqui que ela quer saber como acelerar o metabolismo, deve ser para emagrecimento, coisa para assim. emagrecimento. Então, a alcachofra é uma boa opção. A canela é um termogênico natural, que a gente pode estar adicionando aí ao nosso leite pela manhã, né? O café é um termogênico natural. O chá preto é um termogênico natural, porque são ricos em cafeína e que, de uma certa forma, contribuem para estar ativando o nosso metabolismo. Lembrando que esses alimentos, o café preto, o chá preto, a canela, são alimentos que a gente opta por usar de manhã. Aquelas pessoas que já têm a vida atribulada, corrida, uma dificuldade de pegar no sono à noite, não deve ser usado o café preto à noite, o chá preto à noite. O próprio chá verde tem um pouco menos de cafeína, muito antioxidante, mas também tem cafeína. Então, esses alimentos não devem ser usados à noite. A gente opta por usar de manhã para que esse ativa, de uma certa forma, o nosso de jejum, melhora, né? O nosso de jejum com um bom aporte de energia, para que a gente tenha aí no decorrer do dia um dia mais proveitoso. Tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente pode responder juntas. Diz aqui, existe algum risco da utilização indiscriminada de gordura animal para alimentação e do jejum intermitente? E a dieta paleolítica é recomendável? Acho que está dentro da mesma situação. A dieta paleolítica é baseada na dieta dos nossos ancestrais. Eles comem muita proteína animal, eles não usam sementes, não usam as leguminosas. Então, feijão, lentilha, ervilha, fica fora da dieta. Eu acho que para a gente traz uma diferença, porque a gente precisa desses fitonutrientes. Como eu já coloquei, eu gosto dessa combinação. Cereal com a leguminosa. É uma proteína de bom valor biológico, uma proteína que traz uma energia boa para a gente. E o jejum? E o jejum intermitente. Gente, o jejum intermitente está mexendo com a comunidade científica, né? Isso surgiu de um pesquisador que ele conseguiu provar que quando a gente para de comer e faz aquele período de jejum, que é o que a gente faz quando a gente vai dormir até o dia seguinte, a gente tem uma melhora na nossa regeneração celular, isso melhora a imunidade, uma série de coisas. Esse pesquisador ganhou o prêmio Nobel quando defendeu isso. Só que o jejum, a gente tem que ver que os trabalhos que tem no jejum intermitente são trabalhos em laboratórios, com animais, com ratos. Então, assim, eu sou a favor do jejum, sim, mas o jejum natural. Uma boa refeição à noite, uma refeição equilibrada, com carboidrato saudável, naturalmente estabelecendo um tempo para parar de comer. E aí você programa o seu café da manhã para aproximadamente 12 horas. É um período excelente. Por quê? Porque a gente ajuda aí na eliminação de toxinas do corpo.
Se a gente parar para falar das coisas que a gente ingere, de contaminantes químicos, poluentes, contaminantes ambientais, metais pesados, que nós estamos expostos todos os dias, a gente vai entrar aqui até de manhã falando. Então, a forma da gente eliminar esses contaminantes, que são chamados xenobióticos, é pela urina e pelo intestino. Então, eu tenho que ter líquido, e aí, nessa hora, eu abro espaço para os sucos detox, são maravilhosos, são fontes de fitonutrientes, uma quantidade de antioxidante maravilhosa, mas a hidratação do corpo é com a água. É a forma que a gente tem de estar eliminando as toxinas do corpo. E o bom funcionamento do intestino, valorizando aí a nossa flora intestinal, que deve estar em equilíbrio. Aproveitando, tem uma pergunta aqui relacionada a isso. A intolerância ao glúten pode desenvolver câncer no intestino caso a dieta não seja respeitada? Não. Você afirmar... porque o que acontece? Os tumores coloretais, é difícil a gente associar se a gente tem uma ingestão maior de fibra e a fibra acelerou o trânsito intestinal e por isso eu não tive câncer, ou se eu tive o câncer porque eu tenho muita toxina na alimentação e o intestino não funcionou direito. Não é uma coisa definida, né? Então, assim, as pessoas que têm a intolerância ao glúten, aí representa aproximadamente 14 milhões de pessoas que têm a sensibilidade ao glúten, não é os que são diagnosticados. Os diagnosticados, a gente tem em torno aí de 2 milhões de pessoas que são celíacos. É um diagnóstico difícil de fazer. Mas as que têm intolerância, que assim, de uma certa forma, eu tiro ou o pão, ou a aveia, alguns alimentos, alguns produtos, massas, e eu me sinto melhor. Eu acho que vale a pena você acompanhar, seguir por esse caminho, se você se sente melhor. O que não é recomendado é você fazer as restrições por conta própria, né? E depois de um tempo, você esquece dessa restrição e retoma a sua vida normal. Nessa hora, o glúten pode te fazer mal, porque você acaba deixando o seu intestino livre daquele nutriente que ele deixa de reconhecer. Então, isso não é o indicado. Nossa bispa Solange precisa sair, porque ela vai pegar o voo. Eu quero agradecer mais uma vez, minha amiga querida, Bispa Amado. Obrigada, porque nosso lugar não é o deserto. Nós já passamos o Jordão. Que os anjos de Deus lhe levem, a você e a Cris, lhes protejam. E muito obrigada por esse tempo precioso que nós passamos juntas aqui. Amém. Vamos dar uma salva de palmas às nossas bispas, nossa bispa e a nossa pastora Cristina. E nesta hora, como nós estamos muito adiantados nossos horários, Bispa, tem 2 perguntinhas aqui que eu acho importante, só para a gente finalizar aqui, porque vier uma enxurrada de perguntas sobre nutrição. Então, só para a gente fechar aqui, fechar na minha ficha. Você não vai fechar, não. Não você vai fazer essas perguntas. Eu vou ficar aqui na vigília. Mas eu preciso que você veja que, unido a tudo que nós falamos aqui, eu quero dar 2 exemplos. Eu queria chamar a irmã Gregória, a Greg, por favor. Onde está a Greg? A nossa doutora Val ainda vai falar, e a nossa bispa. Onde está a Greg? Ali. Greg? Ela está tão magra que não deu para ver. Está chegando a Greg. Bispo, pode, por favor, projetar a imagem da Gregória? Anda cá, Greg. Muito obrigada. Greg é filha do nosso irmão Narciso e da nossa irmã Isabel. Olhem quem era a Greg. Pode voltar a foto anterior, por favor? Esta era a Gregória. Há quanto tempo atrás, Greg? Há 3 anos atrás. Ela estava obesa, super obesa já. Greg está com quantos anos? 24 anos. No caso da Greg, ela precisou de ter uma intervenção mais radical. Ela fez uma cirurgia bariátrica e hoje esta jovem de 24 anos não é mais aquela moça que tinha um corpo talvez de 80 anos descuidado, porque 80 anos você viu correndo aqui na igreja bem cuidado. Então, eu queria pedir a Ana Maria, você pode ficar de pé?
Ana Maria também. Vocês lembram da Ana? Vire, por favor, É Ana. porque ela usava o cabelo ruivo, né? Todo Esta- mundo lembra ela de esta- cabelo ruivo. Esta é a metade da Ana. A Ana perdeu 50 quilos. Greg, você perdeu quantos quilos? 53 quilos. Quando você quer, você que tem Deus, você que tem a ciência de Deus, você não desiste de ser feliz, não desiste de ser saudável, não desiste de ser magro, não desiste de engordar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então eu quero agradecer, Greg, pela sua coragem, porque você foi corajosa e eu fiz um desafio a ela, que ela teve que fazer. Olha a Greg, ela dentro, a volta anterior, por favor. Ela hoje cabe dentro de uma das pernas do short que ela usava. Não tem como, gente, acabou a desculpa. Você não foi feita para ficar no deserto, nem da obesidade, nem da doença, nem da inércia, nem de nada. Você, pelas chagas de Cristo, foi curada do alto da cabeça, a planta dos teus pés. E a desculpa, ela não, nesse ministério, é sim, sim, não, não. Então, muito obrigada, Greg. Deus seja louvada pela sua vida. Tá linda. A Ana também. Tá solteira, Greg. Tá solteira, gente. Olha aí, Daniel. Tá vendo? Vamos lá. Muito obrigada pela coragem. Obrigada, Ana. Por favor, bispa. As últimas perguntinhas aqui, que eu acredito que sejam perguntas que todos querem saber. Adoçantes fazem bem ou mal à saúde? Até onde devemos retirar o açúcar? Ele é mesmo agressivo à saúde? Vamos lá. Com parcimônia, o adoçante é uma substância química, né? O açúcar, para quem tem problemas com a glicemia, diabéticos, não podem usar o açúcar branco. Então, existe uma legislação só para os diabéticos, né? E aí daí vem os alimentos diet, porque obrigatoriamente, por lei, eles têm que ser adoçados com o edulcorante artificial, que são os adoçantes, né? Então, existe uma quantidade que a gente usa por dia, mas essa quantidade também não é pegar o vidro e virar 300 gotas no copo. A gente pode estar usando com moderação. Qual o melhor adoçante? Particularmente, eu uso a sucralose. É o adoçante que eu uso no meu dia a dia. Tá? Estévia, é bom? A estévia é um adoçante natural, que vem do esteviosídeo da planta. Quem gosta do sabor, né? Às vezes as pessoas estranham um pouquinho. Mas é importante, volto a repetir, a quantidade não ser abusiva. O açúcar não tem indicação de ser usado para aqueles que têm a glicose alterada, aqueles que fazem tratamento. E nessa hora, os alimentos light, eles não são obrigatoriamente isentos de açúcar. Então, é preciso olhar o rótulo. Light não serve para quem sofre de diabetes, né? Porque Mas quem não light... tem problema com diabetes deve retirar o açúcar? Ou tem problema retirar? Olha, ou busca um equilíbrio entre adoçante e eu açúcar? particularmente não gosto do açúcar refinado. Eu acho que a gente tem boas opções no mercado. Então, a gente pode estar usando a primeira linha de refino do açúcar da cana é o açúcar mascavo, né? Abaixo do açúcar mascavo, a segunda linha de refino é o demerara. Eu recomendo, acho um bom açúcar que pode ser utilizado no dia a dia. O cristal é abaixo. O cristal é a terceira linha de refino. Então, o demerara tem mais vantagem do que o cristal. A questão do açúcar mascavo, a gente esbarra aí em contaminação. Não é livre de estar contaminado com alguma coisa. Agora, a gente tem o açúcar de coco. O custo é mais alto e o coco é um alimento artesanal. Aquele açúcar é adquirido de uma forma artesanal. A caloria é a mesma, né? São fontes calóricas. Portanto, tem que ter parcimônia no uso, tá? O custo também é maior, mas é um açúcar que a gente também não tem aditivo químico nenhum, o açúcar de coco. É uma opção para o dia a dia. Ok, muito obrigada. Doutora Catarina, para nós fazermos aqui as considerações finais. É possível estimular a produção hormonal através de alimentos? Eu gostaria também que a senhora respondesse isso e deixasse aqui uma orientação, já que estamos no Outubro Rosa, em relação à prevenção do câncer que temos mais visto, né, na nossa população. Pode se melhorar
a parte hormonal com exercício e com alimentação. E como nós estamos finalizando outubro, que é o mês da prevenção do câncer de mama, toda mulher, gente, a partir dos seus 40 anos, deve fazer mamografia anual. Vai no posto, vai aí em qualquer lugar, às vezes diz que é para fazer de 3 em 3 anos. A gente está surpreendida com algumas pessoas que fazem todo ano, deixou de fazer 2, 3 anos, quando fez, já tinha alguma lesão suspeita. Então, eu recomendo que deve ser feito anual. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, às vezes, inútil, com tanta coisa que a gente já tem, sai comprando, faz um sacrifício, separa um dinheiro. Tem muitos lugares aí que fazem mamografias boas e de um preço popular bom. Só complementando aqui, doutora Catarina, lembrando que a mamografia, ela não previne o câncer de mama. A mamografia é para o diagnóstico precoce, onde a gente encontra chances de cura de quase 100% do câncer de mama. É isso aí. É importante. A mamografia não é para tratamento curativo, a mamografia é rastreamento. Se eu vejo uma lesão, uma microcalcificação, uma macrocalcificação agrupada, que pode ser suspeita, principalmente numa paciente de 45 anos, eu devo, 6 meses, repetir. Se houve um acréscimo de alguma dessas microcalcificações, o ideal é pedir uma coribiópsia, uma biópsia dessas microcalcificações. É melhor pecar por excesso do que pecar por falta, né? Se fizer uma coribiópsia e der negativo, está tudo bem, ótimo, graças a Deus. Mas não estender isso, ficar, de repente, aquilo pipoca, quando você vê, já é uma microcalcificação lobulada, espiculada, que já é um câncer, uma categoria 4 para 5, com certeza absoluta. As minhas considerações são... Eu ia fazer uma pergunta para a doutora. Pode fazer. Mas... Doutora Rosana, acordo todos os dias com muitas dores nas costas. Acho que é coluna. Devo procurar qual médico? Devo procurar fisioterapeuta? Primeiro, você tem que avaliar quantos anos tem o seu colchão. Porque tem pessoas que têm o mesmo colchão há 20 anos. E a dor é porque o colchão está velho. Os travesseiros são muito baixos ou muito altos. E o que você tiver em questão osteoarticular, você deverá procurar um ortopedista. Ele vai te avaliar, um reumatologista, ele vai te avaliar e ele vai indicar ou não a fisioterapia. É uma dor, Bispa Ana? É uma dor matinal? Está diretamente direcionada ao decúbito? Está dormindo? Eu estou dormindo em má postura? Há necessidade de ser feita uma avaliação diária da postura, porque a ergonomia, onde eu sento, onde eu como, onde eu trabalho, aonde eu durmo, isto tudo vai interferir no nosso esqueleto, na nossa musculatura. Então, você deve procurar, sim, um profissional. E se você tiver que trocar o seu colchão, você vai lá naquela casa que faz em 12 vezes, toca o seu colchão. Vale a pena, como disse a nossa bispa Catarina, nossa doutora, às vezes nós gastamos tanto, né? Gente, meu colchão já tem 25 anos, é a mesma coisa que escova de dentes. Quantos anos tem a sua escova de dentes? Pelo amor de Deus, não me diga que a sua escova de dentes tem anos. Tem um prazo de limite, validade, dependendo. Se você usar aparelho, ela só dura um mês. O que você quer dizer com essas considerações? Nós temos um corpo que Deus fez perfeito, que é templo do seu Espírito. E que, às vezes, por algumas vicissitudes da vida, ele se encontra comprometido, adoecido, mas o Senhor capacitou uma gama de profissionais que vão te fazer voltar a ser saudável na boca, no corpo, em todas as áreas da sua vida. Então, movimento é vida, gente. Movimento é vida. Até as plantas, elas se movimentam, elas bailam ao som do vento para que elas fiquem mais fortes. Então, vamos nos movimentar. Vamos andar, vamos correr, vamos nos alongar. Comendo bem, fazendo exercício, você vai chegar a 100 anos
fácil, fácil. Com a bênção de Deus, né? Com a bênção de Acima Deus tudo. acima de tudo. Vamos chegar Muito lá. obrigada. Amém. Muito obrigada, doutora Catarina, doutora Val, doutora Rosana. Temos uma lembrança aqui para as nossas doutoras. Amém. Chegamos ao final do nosso congresso. Não, chegamos. E neste momento tão especial, nós não poderíamos deixar de ter uma palavra final do nosso apóstolo, que sempre nos apoia em todos os projetos, é o primeiro incentivador para que nós tenhamos os nossos congressos, as nossas reuniões, tudo aquilo que nós realizamos. E, é claro, é o nosso profeta e maior motivador das nossas vidas, né? Deus tem falado a cada culto, a cada dia, através dele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como mulheres restauradas, renovadas, mulheres que têm a certeza de que são vitoriosas em Cristo Jesus. Então, para finalizarmos esse dia tão glorioso, vamos receber o nosso apóstolo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso congresso, o 7º congresso, com uma oração de fé. Eu só quero lembrar, especialmente os mais antigos, na igreja, mais antigas, que quando eu fui consagrado como apóstolo e profeta do Senhor, em 1996, na grande convenção mundial de Santa Rosa Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, uma das palavras proféticas que Deus naquela hora usou, um profeta, ele disse: você será o primeiro a levantar um exército de mulheres no Brasil. Exército de mulheres no Brasil. O exército de mulheres, um exército, ele tem armas, ele tem determinadas posturas. Nós estamos todos numa guerra grande, uma guerra com problemas com a sociedade, uma guerra espiritual todos os dias. E o Senhor diz: levantarás mulheres que constituirão um grande exército. Um exército que sabe marchar, um exército que sabe usar a sua confissão, um exército que sabe chamar à existência coisas que não existem. Então hoje, desde os primeiros momentos da abertura do nosso congresso, Deus foi capacitando cada uma de vocês, cada um de nós. Ouvimos palavra, ouvimos instruções. O exército está equipado para o fronte de guerra. Lembre-se que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra forças tenebrosas do mal, é contra os apelos do mundo, é contra o que a novela vomita dentro das casas, é contra a ideologia de gênero, é contra uma série de situações que o inimigo das nossas almas quer impor para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. Portanto, equipados como estamos, vamos todos ficar de pé agora. Agradeço a Deus por poder fazer parte deste momento. Os irmãos do coral, por gentileza, podem tomar o seu lugar e eu vou fazer uma oração da fé. Os irmãos todos que participaram, que estão lá, venham todos aqui para frente. Eu gostaria que todos vissem. Vocês trabalharam muito e muito tempo. E eu queria expressar mais uma vez a nossa gratidão por termos as melhores pessoas desta terra no Ministério Cristo Vive. Vocês são impecáveis, vocês são ovelhas que dizem sim ao Senhor, que nunca jamais desistem e nem desistirão. Então, bem-haja, eu gostaria que vocês todas viessem, homens e senhoras, os nossos amados irmãos que trabalharam muito, essa equipe que está sempre, sempre pronta para falar: eis-me aqui, Senhor. Bem-haja pelas vossas vidas. Nossa bispa, por favor, bispa Inês, bispa Guacira, subam aqui no altar.
nossas bispas Rosa e Ludmila, fiquem aqui conosco, porque agora o nosso profeta vai ministrar sobre a igreja e sobre as nossas vidas também. Eu espero que você entenda que Deus te chamou para você nunca desistir, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar as mãos para os céus. Pai amado e bendito, por tua soberana vontade, este dia foi preparado desde antes da fundação do mundo, para termos no 7º Congresso Feminino Shail um marco histórico, um marco, ó Deus, em que tu levantarias mulheres e quizás homens que aqui estão, para o fronte de guerra, para a batalha do dia a dia. Tu tens equipado com conhecimento, com sabedoria, cada uma destas mulheres. Tu tens iluminado os olhos do coração. Aquele poder que levantou Jesus de entre os mortos é o mesmo poder que está em nós. Estamos agora com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as sandálias da salvação, com a espada na mão. Senhor, estamos preparados, estamos equipados. E agora, Senhor, o que tu esperas de cada uma destas mulheres? Que todas digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o trabalho é grande, a seara é grande, os obreiros é que são poucos, mas tu tens levantado aqui mulheres e homens, especialmente mulheres que têm atitude, que são corajosas, que são determinadas, que não baixam a cabeça, que não desistem, que têm sonhos, que querem fazer destes últimos dias de 2017, dias do extraordinário, dias do sobrenatural, dias, ó Deus, em que veremos o infinitamente mais de Deus, porque vem um próximo ano, e vem outros, e vem 5 anos, e 10, e 20, e 30, e quantos o Senhor assim determinar, mas desta hora, deste dia, Senhor, olha o teu exército, olha estas mulheres, Senhor, a tua cobertura, este manto sagrado está sobre elas, Senhor. Elas serão conduzidas em triunfo, Senhor, porque elas são a base de lares, de famílias benditas do Senhor. Revela-te a cada dia, Senhor, fala profundamente aos seus corações, mas que o sobrenatural de Deus, o inimaginável, Senhor, seja manifestado na vida de cada uma destas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Olha as tuas guerreiras, olha as tuas valentes, olha as mulheres vitoriosas, olha, Senhor, aqui estão as mulheres que estão dizendo: eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Usa-nos, ó Pai. Por isso, Senhor, com temor e com tremor, eu as cubro agora com este manto sagrado, apostólico e profético, e digo: mulher, Deus é contigo, vai na força de Deus, tu já nasceste vitoriosa, tu serás sempre vitoriosa. Onde a planta dos teus pés pisar, a terra é tua, onde as tuas mãos tocarem, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Crê, recebe, toma posse, não duvides, não desistas, é a tua hora, é o teu dia, é o teu sim, é o teu amém de Deus. E toda a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Está consumado, está consumado. Obrigado, minha filha, obrigado a vossa equipe de trabalho, obrigado, esposa amada, obrigado a todos que colaboraram, que serviram, e terminaremos com louvor e adoração ao Senhor.